Boa noite. Sou Leila Gonzaga, médica, trabalho com medicina integrativa e hoje vamos falar, eu e Ricardo, que é cientista, e hoje ele uniu a música à neurociência e tem o seu papel fundamental no trabalho com crianças autistas nos Estados Unidos. Nós vamos entrar agora. Eu estou aqui esperando por ele, e ele já acenou aqui para mim. Vou dar um tchauzinho aí para ele e vou convidá-lo para entrar na live conosco e adicioná-lo. Aguardando, nós vamos falar o papel da música da neuromodulação para insônia, para... Olá, Ricardo. Muito boa noite. Tudo bom, Leila? Tudo bem, e você? Está tudo em paz. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco o ângulo para a gente... Tá. Hoje eu não tenho iluminação. Vim aqui um pouco para tirar um tempo de descanso aqui na casa de praia e a gente vai fazendo, né? Então, Vamos aqui, ó. Tá boa. Aqui dá para falar legal. Tá me escutando? Estou escutando. Vamos falando. Ótimo. Tudo bem com você? Tudo em paz, Leila. Eu estava ali apresentando, dizendo que você é maestro, a primeira formação, e a gente tem, né, Ricardo, que não é porque nos falta trabalho, não é porque quem começa a expandir a mente, né, tem uma frase de um cientista que diz que depois que você começa a expandir a mente, nunca mais você volta a ser o mesmo. E a gente está nessa busca constante de estudar, aprender mais, a gente não consegue voltar, né? E eu acho que acontece isso com você também, né? Eu sou anestesiologista de formação inicial e aí me encantei pela medicina. A princípio comecei como fisiologista, né? Fisiologia humana, master em fisiologia humana, e aí fui derivando para outras áreas, e cada vez que a gente estuda, quer mais. Para entender um pouco a cabeça, esse processo hoje, nós temos um panorama totalmente diferente do que tínhamos há muito tempo sobre as doenças. Foram aparecendo novas doenças, né? Como, por exemplo, fibromialgia, que eu trabalho muito, ela foi, de fato, dado um nome e diagnosticada em 1900, por volta de 1900. Quer dizer, é bem recente, e hoje não se sabe a causa ainda. Assim como o panorama do mundo mudou, e principalmente depois dessa pandemia, eu costumo ter um poeta e cantor aqui, que eu jamais imaginei que eu fosse falar essa frase, o dia em que a Terra parou, né? E aconteceu isso, o dia em que o mundo parou, depois do Covid. E houve novos pensamentos, e eu acho incrível porque foi ruim, mas houve uma aceleração, né? Eu tenho essa frase de um professor meu, inclusive da fisiologia humana: na crise se cresce. Foi a época que mais se avançou na tecnologia, na internet, onde as pessoas tiveram que pensar fora da caixa. Ninguém tem... a gente descobriu que não tem estabilidade. Uma hora a gente tem que mudar. E quando a gente avança, é para crescer, né? Então, isso eu achei bem interessante e queria conversar, né, com você e começar a ouvir a sua experiência, o que você tem feito, né, em relação a essas crianças autistas. A gente está trazendo também o seu app, que você se dedicou aí tanto tempo
com a ciência, muito estudo, muito tempo de trabalho, uma equipe, né, que você tem por trás, inclusive usando a inteligência artificial. É um trabalho, parece simples, né, Ricardo? Parece simples, mas é bem interessante porque eu fico fascinada. Eu escuto hoje o Special Tones e me faz relaxar, me faz. Eu tenho experiência pessoal com os sons musicais que foram colocados para mim. Explica aí para gente o que é, qual é o objetivo, né? O que você vê aí, a música relacionada, porque a gente já tem a música como uma terapia complementar, né? E a música, ela tanto pode nos fazer sonhar, como ela pode nos fazer mexer um mundo de coisas aqui dentro da cabeça. E os jovens, hoje a gente repara com esses jogos, né, de internet, esses internautas, eles ficam meio fascinados, alucinados, começam a mexer com neurotransmissores, a gente, é visível isso. Eu tenho um filho adolescente e chegou uma hora que eu tive que parar um pouco ele nos jogos, porque ele começou a ficar totalmente trocando o dia pela noite, não comia, começou a mexer com ele, e de alguma forma, para pior, né? Porque era muita estimulação e uma estimulação negativa. E a estimulação positiva, consequentemente, faz algo positivo, né? Então, com a palavra, pode falar aí o que, é que você... O que eu acho que é legal nesse contexto todo é que essa noção da medicina funcional, né? Essa questão de tem que fazer chover, tem que resolver. Toda a entrada da música na saúde, eu acho que ela é parte dessa funcionalidade e que como é uma coisa que tem uma grande diversidade de efeitos, porque a musicalidade, a proclividade musical varia de indivíduo para indivíduo, né? Você tem, mas tem uma universalidade, porque você vê, ninguém vive sem música. Tem música em casamento, tem música em enterro, tem música de aniversário, tem música... né? Então, assim, todos os rituais têm esse acompanhamento da música. Ela é extremamente funcional em vários níveis, de forma a afetar a mudança no comportamento da gente, né? Mas o que eu acho que é interessante é pensar a música como aplicação na saúde nesse mosaico que a gente chama de medicina funcional, que é você conseguir ajustar, primar, estimular o corpo a se posicionar e usar os recursos endógenos, né? Que é uma coisa, não é para remediar, é para causar mudança. E aí você tem todas as formas de afetar a psique, né? O comportamento emocional que a música pode prover para a gente, né? E também tem a parte da pessoa que tem que se desafiar a mudar os hábitos, porque senão você não está abordando a causa. Então, é nesse contexto mais holístico, né, eu acho que a gente fala da música. Mas uma coisa que é sempre legal, porque assim, a gente pode até falar da Special Tones, que é esse aplicativo que a gente está fazendo para a criança, mas eu acho que tem um corpo de conhecimento que foi produzido nos últimos 30 anos, que mudou o denominador da abordagem com relação à música aplicada à saúde. Porque a gente hoje entende que existe uma herança evolutiva. Os circuitos que processam a música no cérebro humano, eles trançam a fiação do próprio cérebro.
Não tem um lugar que não possa ser acessado, estimulado, porque tem especialização de populações neurais que processam qualidades, atributos diferentes da música. Então, o timbre, a diferença entre instrumentos, a altura do som, a qualidades harmônicas, qualidades rítmicas, que você tem especialização no cérebro inteiro. Então, você com uma boa dieta musical, a primeira coisa que você consegue é ativar partes específicas do cérebro. E aí você já, então isso é uma das coisas que a gente é bom sempre entender que o efeito, a ação da música sobre o cérebro, como é que ela funciona para poder entender então como é que ela pode remediar ou ajudar casos como por exemplo a questão da insônia, da fibromialgia que você estava falando. Então Sim, assim, porque tudo isso que a gente tem que lembrar, né? A ação da música no cérebro, ela é ubíqua. Ela consegue abarcar todo o cérebro, todas as estruturas mais importantes do cérebro processam qualidades musicais. E é nesse mesmo espaço do cérebro que as desordens estão ocorrendo. sim. Né? Então, assim, isso aqui, a estratégia musical ela é complementar a toda essa estratégia de comportamento e de nutrição, porque ela tem um impacto específico, mas que é muito poderoso, mas que é muito específico, que lida com a capacidade de orientar o estímulo de acordo com o mapeamento do problema. Do ponto de vista que você tem toda a estrutura neurológica envolvida. Então, por exemplo, você vê, só para citar um exemplo que a gente está, perdão, que a gente está falando, mas a fibromialgia, ela parece se tratar de um somatório, né, de sintomas e efeitos, né, de gargalos, porque você tem a questão da inflamação, porque você tem a questão da insônia. E aí você está falando realmente, efetivamente, de gargalos, né? São fluxos neuroquímicos ou transformações neuroquímicas, no caso do glutamato, do GABA, por exemplo, ou outras questões da serotonina para a melatonina. Então, tem todas essas transformações, esses fluxos transformativos, né? Alguma coisa não está funcionando. Por isso é que você tem, vamos dizer, a questão da fibromialgia, você tem certas obstruções de fluxos, né? Então, a questão é saber onde estão essas obstruções, no caso de cada desordem, e ver como orientar o estímulo musical para aquelas regiões específicas. Porque se o seu problema é dormir, você não adianta nada você querer trazer o seu hospital para a parada. Não tem nada que não vai mudar nada. Então assim, a ideia de poder você direcionar o estímulo musical para aquelas regiões que precisam ser desentupidas, que precisam ser reativadas, que precisam ser estimuladas, né? É a forma da gente trabalhar a música nessas questões, como por exemplo a fibromialgia. Só para pincelar esse começo da conversa aqui, Ô, Ricardo, orientar o que a gente. me fala como foi que você entendeu, né, como neurocientista, musicista e hoje CEO, como que você entendeu que seria possível unir a música, a ciência, a essa neuroplasticidade tão falada como também neuromodulação, que é você fazer com que o cérebro volte a funcionar, né, de uma forma fisiológica, né? Isso aí que Mas mais. aí a gente volta para a questão darwiniana, né? Você tem o que a gente chama de behavioralists, que é os comportamentais e os biólogos, né? Essa ciência hoje a gente tem, de certa forma, uma contenção entre o aspecto do comportamento e o aspecto herdado da biologia, que é o darwinismo. Mas, assim, na minha opinião, a forma o que me capturou a imaginação com respeito a origem dessa, essa
é como eu digo, né? A música e o cérebro humano, eles compartilham raízes. Então, quando eu descobri a extensão que o processamento musical exige do cérebro, eu cheguei à conclusão que isso é uma coisa de muito tempo atrás. E o que Sim, me encantou foi descobrir que, você veja, o instrumento original do ser humano, o instrumento original, é o ouvido. Né? Porque tudo que está fora de você são instrumentos. Né? Você produz os sons todos a partir dessa sua capacidade auditiva e ocorre tudo para dentro. Aqui fora tem frequências, pode ser tom, pode ser barulho, mas são frequências é, é, acústicas. Né? Mas o som mesmo é formado na cabeça da gente. E essa é como a gente consegue interpretar a atividade acústica fora do cérebro e a gente, vamos dizer, sonorifica essa experiência e aí a gente pode falar, a produção sonora depende 100% da sua capacidade de escutar. sim. Certo? Então, isso é impossível. Então, aí você entra na seara e da questão da ocupação das cavernas e da dependência do ser humano na escuta durante as noites, né? Porque a partir da ocupação de cavernas, você à noite, antes de você domesticar o fogo, você tinha uma necessidade de sobrevivência nos ouvidos. Não dava para ver nada e você podia cheirar, mas você escuta muito mais longe do que você cheira. Então você teve daí 1,5 milhão de anos, entre 2 milhões de anos atrás, que começou a ocupação de caverna, né? Até a domesticação do fogo, que foi 450 mil anos atrás, você tem aí 1,5 milhão de anos e os nossos ancestrais dos sapiens desenvolveram toda uma capacidade de escuta, um universo acústico com uma variedade que a gente veio a perder, né? Mas essa fiação que a gente desenvolveu escutando, interpretando, né, decodificando os sons do exterior, foi costurada e depois transformou, depois da domesticação do fogo, nós passamos a falar. E o ser humano, depois, 200 mil anos atrás, passou a falar porque ele escutava antes. Né? Você decodifica, depois você codifica. Então, a linguagem humana ela tem base na capacidade auditiva do humano. Então, os sons, ele realmente, literalmente, costuram a nossa evolução. Uma coisa que vem de muito tempo. E aí você tem... Quando eu entendi a profundidade, a amplitude da relação entre os sons e o cérebro humano, eu fiquei... Aí foi aí que eu... Para responder a sua pergunta, uma longa resposta com uma pergunta curta. Mas foi aí que eu entendi as consequências. Entre a música, né, e essa capacidade que ela tem de interferir, né, causando modificações no cérebro. Assim, a gente vê hoje, só para te dar vamos rolar a bola um pouco. Né? Especificamente, a gente demonstra esse enraizamento evolucionário dos sons complexos e da música no cérebro, né, biologicamente. Quando a gente nota que existe uma variação a nível epigenético do ribonucleico. Tem vários estudos que mostram alteração significativa, né, de 10% a mais, da presença de certos grupos biológicos no sangue periferal, que há o aumento do RNA, né, que vai se tornar próximo. O RNA a cópia, o blueprint para o DNA as proteínas se organizarem. Então, assim, é uma influência que você, com o hábito, com a habituação da música, você vai criando gerações e gerações de influência epigenética, que é o ribonucleico, que vai incrementalmente produzindo uma qualidade diferente do seu próprio DNA.
Sim. Então, é uma coisa que impacta a gente, e você vê, por exemplo, desde 2015 que os finlandeses têm feito vários estudos disso aí, bem interessante. Uma das coisas que você nota, assim, você depois de escutar Mozart, algumas obras de Mozart, os seus grupos biológicos, os grupos genéticos responsáveis pela proteção, neurogênese, proteção neural, a anti-aging, todos os grupos que eles são enhanced, eles são aumentados. E os grupos que são responsáveis pela por exemplo, a morte de células, porque tem todo esse lado de trabalho de limpeza, né, da decomposição da matéria. Então, você vê, esses grupos abaixam a presença. Então, você tem os atributos da saúde neurológica muito bem mapeados quando você vê o impacto no RNA de pessoas depois de escutar 20 minutos de Mozart. É um hábito que faz a saúde. A questão da. Ricardo, através, né, eu vejo muito e a gente estuda que é a traqueografia, né, que é interessantíssimo, né, Uhum. como ela atua mostrando isso, né, que é um exame que é feito durante esses estímulos que você produz. Né? O que eu entendo é que não sou musicista, não entendo muito de música, mas da parte fisiológica. Os sons, né, que existem sons consonantes, harmônicos, eles têm essa capacidade de fazer com que haja estímulos cerebrais para liberação de áreas antes bloqueadas, como a área pré-frontal, né, a área da emoção. Tanto é que quando a gente começa a fazer, eu já faço na clínica, um trabalho que você iniciou com o doutor Roberto Marcel, para insônia e para também a gente ver diversas reações, né, nas pessoas com eletroestímulo, né, e com a música, né, harmônica. E me fala sobre se, de fato, eu conversava muito com o doutor Roberto Marcel e ele me falava que, primeiro ponto, existe um sistema que foi descoberto que há pouco, né, chamado sistema glial, que ele é como se, além do líquido cefalorraquidiano que molha o sistema nervoso central como um todo, existe esse sistema que limpa as conexões, né? Os neurônios, as conexões neurogliais, como a gente poderia chamar assim, evitando a formação, porque existe ali no cérebro um lixo que também se forma, né? E daí tem hoje os problemas de esquecimento por depósito e decomposição de material do lixo que nós consumimos na alimentação, É da. por isso que é importante dormir, né? Oi? É por isso que é importante dormir, né? Por isso que é importante dormir para que essa limpeza seja feita, né? E que Exatamente. ela ocorre principalmente durante o sono, né? Daí, entrando para o lado Mas da. isso aí, ó, eu acho assim, eu acho que a título de deixar registrado para ajudar mesmo as pessoas, vale a pena fazer um ponto de inflexão aí, porque quando você chega na insônia, do jeito que você chegou, é impossível você exagerar a importância das pessoas dormirem bem. Né? Então, porque toda essa questão que você está falando, de sistema que limpa, que cria saúde e tal, a gente tem na gente programado para que isso ocorra. O sono,
E aí vem toda aquela ciência do sono, você falou no Roberto Maciel, ele é que explica legal essa questão das fases do sono, e ele é ele tem um instituto lá que ele está montando, tá? Mas eu acho o seguinte, eu acho que assim, de toda essa questão, do todo esse estudo do sono e da limpeza, né, o ponto de princípio que a gente tenta usar com a música e com a eletricidade, que é esse processo da eletromusculoterapia que a gente desenvolveu, né, que Sim, mistura essas coisas, que tem abordado a questão do sono com a experiência positiva que você tem tido, e a gente também teve vários resultados positivos, né? A gente volta acentuar, né, a realidade do sono. Que o dia que as pessoas entenderem que dormir bem é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida por inteira, você. para você, para os teus filhos, para os teus netos, para o teu gerente, para todo mundo. Sim, Né? Então, assim, passar a realmente entender, ressignificar a questão do sono na hierarquia do bem-estar. Né? Não é uma questão de deixar as pessoas alarmadas, mas é uma questão de não omitir a densidade da questão. é. Porque não há nada que você vai conseguir fazer direito na sua vida, muito menos ter saúde, se você não está dormindo direito. E aí entra a questão que você estava tocando, né? A questão da questão curativa do sono, que tem a ver com essa limpeza. Então, é esse ponto que eu queria chegar, porque essa é a embocadura que a gente usa para fazer a eletromusculoterapia. Por isso é que tem dado tanto resultado. Então, você observa, né, como é que Deus faz as coisas direito, e aí você tenta imitar. Porque, então, essa questão do sono, o desenho divino, do descanso e da restauração, né, ele trata de, durante a terceira fase do sono não REM, né, que você tem um esfriamento, né, do intersticial, que é esse sistema glial está todo embutido no tecido. Então você tem esse esfriamento que faz uma contração e permite a limpeza. E é a partir desse princípio que a gente observa na nossa próprio funcionamento que a gente pensou a questão do termo sleeper, da eletromusculoterapia, que você vai causar ao cérebro, você vai estimular o trigeminal com frequências fixas que vão causar uma ativação e o reboot do cérebro automático, que aí você cai a temperatura e fica 20 minutos, 2 graus, 3 graus abaixo do normal para o hipotálamo, que é o É, suficiente para causar essa limpeza. eu Então a posso gente tem trabalhado. te relatar aqui que a gente teve várias reações durante o início do estímulo trigeminal pulsado, e as pessoas tiveram diferentes reações. Uns de pronto dormiram, alguns choraram, né? Trazendo a memória e depois relataram o antes e depois da sessão. E uma das pessoas que chorou convulsivamente, a música com o eletroestímulo fez com que ela pensar e relatar que é como se tivesse voltado à infância. E isso trouxe uma espécie de tristeza durante essa fase de sessão e depois ela simplesmente adormeceu. É como se ali tivesse desbloqueado aquela, aquela situação que foi muito traumática na vida dela. Isso, uma jovem, hoje eu digo isso, uma jovem de 50 anos. Né? Tinha todo esse bloqueio que provocou insônia,
nela. E eu costumo que essa história me impressionou muito. Nós fotografamos. Eu acabei não ficando com as fotos, né? O Roberto ficou comigo, assim, mais ou menos uns Mas 6 meses. olha, E outra deixa eu introjetar uma. que eu achei, Você falou uma, sim, você falou uma coisa que eu queria novamente. Você às vezes chega num platô, que eu sempre gosto de fazer ponto de inflexão para valorizar, porque o conceito ele é muito comunicativo. A questão, você falou bloqueio. É outra palavra-chave que as pessoas, quanto mais eles entenderem que gargalo é doença, fluxo é saúde. A partir do momento que você tem inflamação, você tem gargalo, as coisas não estão se falando. E aí a questão da saúde se torna literalmente você desentupir o caminho. Porque se as coisas não estão fluindo, ou porque está obstruído, ou porque tem malformação. No caso de espasmo, por exemplo, uma das razões que a música funciona muito é por causa disso, porque ela funciona como ponte. Ela aumenta a produção de mielina no cérebro de crianças epiléticas. Isso ajuda o fortalecimento do circuito e inviabiliza a despolarização, né, que é a epilepsia. Você consegue polarizar o cérebro e despolarizá-lo de forma ritmada, né, sem uma despolarização para causar espasmo e epilepsia. Mas a questão, a razão que funciona é exatamente essa, né? Que você tem, é como se você causasse um encaixe. sim, Então, quando você fala em bloqueio, a música ela flui, a música é movimento. Quando você está estudando uma melodia, isso significa que todo um circuito dentro do seu cérebro, cortical, tá? Ele está fechando. Então você educa. Quando tiver que processar outra coisa que seja relacionada a não ser a fazer lição de casa ou a resolver um problema ou outro que vai te estressar, aquilo vai te estressar menos. Você habitua as populações neurais, compartilham várias funcionalidades motoras, cognitivas, emocionais, fonológicas. Você prima esses circuitos através do exercício da música. E aí isso faz fluir a nível cortical. A eletricidade que entra, ela age mais a nível muscular, de nervo mesmo. Por isso é que essa questão do trigeminal é fundamental, porque eu sempre comparo. Você imagina que isso aqui seja um dos parte do meu trigeminal e você faz uma massagem. Assim. Qualquer massagem que você faz, ele vai aplicar um movimento que vai fazer uma limpeza, vai fazer contração. Tanto é que depois de massagem você tem que tomar água para as toxinas saírem na urina, sim. que é a ideia de lavar. Você provoca. Então, assim, no trigeminal, com o programa que a gente tem de eletricidade, em vez da mão, você tem correntes elétricas, correntes de elétrons. Fazendo isso, esse aqui é o nervo trigeminal. É como se fosse uma mãozinha que fosse no Uma massagem, trigeminal, fizesse literalmente uma massagem mais elétrica, por correntes que contraem e modulam. Esse programa é genial. e o Ele mais não é meu, importante, Ricardo, é que nós herdamos essa tecnologia, mas é um programa genial que tem o tal negócio, você realmente. E aí você tem o desentupimento a nível de nervos, né, trigeminal, os nervos mais grosseiros, né, e a nível córtico, de circuitos que aí que a música trabalha em frequências muito mais altas do que 100 Hz. A eletricidade trabalha com de 5 a 100 Hz que nós trabalhamos. Acima disso, você pegar o tecido mais como é que eu digo, mais rarefeito do cérebro, que não são os nervos, a gordura massiva de um corpo caloso, de um arqueado, fascículo arqueado, você entra mais no córtex, você precisa de frequências que vão subindo de acordo com a dimensão dos circuitos. E sim, aí entra a música, que trabalha com até 20 mil hertz. Por isso é que nós conseguimos alcançar circuitos no frontal humano.
De Tem afrontar. uma correlação entre o que é rarefeito e a frequência. Quanto mais alta a frequência, mais energia você tem. E mais energia Entende? está dando para. Exatamente, Porque nós somos energia. Né? Nós somos energia. exatamente. O cérebro aí Quando todo você. tempo está processando Isso. circuitos energéticos, né? Através dos neuromoduladores, dos neurotransmissores, íons, cálcios. Nada mais é do que eletricidade. Né? E ele só. Quando o cérebro responde a um estímulo, seja um som, que você sabe que você responde porque você escuta aquela melodia. Isso significa que o seu cérebro está produzindo um circuito elétrico que corresponde àquela experiência acústica. Quando você sente o vento, ou você qualquer questão tátil, a mesma representação, né, ela ocorre. Quer dizer, a experiência, você consegue a experiência ela tá ela, a modulação da experiência é sempre interna, né? Ela sempre é uma a gente tem que induzir essas essas alterações, né? Educando o cérebro, dando padrões para o cérebro, porque a resposta cerebral é o que o aluno faz. Ele repete exatamente aquilo que você diz. Você vai educando o cérebro a se habituar com certos padrões. Então, o padrão rítmico das grandes obras musicais, por exemplo, são padrões que educam o cérebro ao equilíbrio, à homeostase. Tem todo esse aspecto fisiológico mesmo, né? O próprio ritmo, a respiração muda, toda essa questão também que é parte dessa epigenética que ele me fala. Ô, Ricardo, tem manchetes inteiras, né? Na verdade, a gente está falando muito de ciência, mas uma coisa, uma frase que eu diria aqui é, por exemplo, e que eu costumo falar, né? É menos remédio e mais métodos naturais, para que a pessoa possa voltar a uma vida, a uma fisiologia, a homeostase é mais importante do que tudo na vida. A homeostase orgânica, né? Porque as pessoas estão acostumadas, você vai no médico ali, aí um comprimido, é um especialista. Aí vai um outro especialista, mais outro comprimido. Aí vai num outro, mas sai com 4 comprimidos. E aí você não é mais você. Né? E isso imagina a nível de neurotransmissor, a nível cerebral. Parece aqueles robôs, né, que são anormais, é, que não pensam mais, né, muitas vezes vivem chapados, é como se fosse, eu como anestesiologista, para anestesiar a dor. Não cura, não trata, simplesmente anestesia. E que muitas vezes não diminui a dor, faz você suportar melhor. E você fica completamente alheio ao mundo, com apatia, só quer dormir. Eu costumo dizer que, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles provocam um apagão. É por isso que você dorme, não existe sono. Existe uma droga que entrou ali, mexeu num receptor, impediu de um neurotransmissor sair e simplesmente, por conta disso, para o estímulo cerebral, para você permanecer acordado. Aí você apagou, você não dormiu. A sensação que as pessoas têm é essa, e quando acordam muito piores do que se não tivesse dormido, porque além da carga da medicação ainda no organismo e no cérebro circulando, tem a carga de que não passou pelas fases do sono fisiológica, consequentemente vem aí a hipertensão, as doenças consequentes da falta do sono, né? Obesidade, é, o distúrbio neuroendócrino,
diminuição da produção de testosterona, aumento da produção de insulina, que causa mais quebra, inibição da lipólise, ou seja, da quebra de gordura. Então, aumento indesejado de gordura, aonde não deveria. E isso a gente vê muito claramente nas pessoas com fibromialgia, dificuldade de memorização. Eu peguei pacientes, assim, falando de experiências do consultório, que já não conseguia mais escrever e ler um livro, né? Hoje a gente está fazendo esse trabalho, está fazendo... Vai acumulando comorbidade. Vai acumulando comorbidades e Vai. o cérebro fica... E a memória. mais A memória sai pelo ladrão. Então, peguei pessoas que não conseguiam mais ler um livro, porque lia uma página, quando ia passar para a página seguinte, já não sabe mais o que está lendo. Então, o fantástico é esse trabalho que pode ser feito com menos remédio. Essa semana eu postei, vamos decretar a independência dos tarjas pretas, que move bilhões de reais, de dólares, não é nem de reais, é de dólares, e que tem métodos que custam bem menos e que são completamente naturais e que podem levar você a um controle, não falo em cura, mas um controle de diversas doenças. Eu sempre tento ver a coisa assim, para mim, olha só, todos esses remédios e medicações, eles tratam de uma forma ou de outra, ou de suprimir uma funcionalidade, ou de obstruir um processo. É sempre uma supressão, é sempre põe para dormir, sempre, quer dizer, em outras palavras, é um processo que você produz mais um gargalo. Mais um entupimento, né? Digamos mais um entupimento, porque a mecânica do remédio é essa. Você não tem remédio, remédio desses casos que a gente está falando, mas assim, estimulante ou coisas que, sabe, que vão, que podem vir a produzir, ajudar nos precursores neuroquímicos, né? Isso já é uma outra área. A gente está falando dessa área de passar dor, de fingir que não viu, de botar embaixo do tapete, de tarja preta, né? Quer dizer, o negócio vive de... E a gente sabe que o problema vem da obstrução, que a doença é gargalo. Se está fluindo, se as coisas estão fluindo do seu límbico, você não vai ter problema para dormir. É garantido. Se você tiver com esses circuitos fluidos, sem obstrução, você vai dormir, acabou, porque o neurocúmico vai ser convertido, porque a hora certa a fotoperiodicidade está sintonizada com os seus hábitos, tem que toda uma conjuntura de fazer, mas no final é assim, se tem gargalo no trânsito, você vai demorar 3 horas para chegar em casa, se não tem gargalo, em 3 minutos você está lá. É tudo uma questão de fazer fluir, né? Então, assim, que a solução possa vir de uma coisa que perpetua fazer gargalo, acho que se a gente não tem que ultrapassar isso de forma urgente, né? As pessoas têm que entender que é cavar a cova com os próprios pés e nessa direção do remédio. É um suicídio lento que isso precisa ser falado, né? A gente vê, né, a quantidade de interesses pecuniários. Insônia com medicação e apneia de sono. Você imagina você colocar uma medicação que inibe o estímulo respiratório, né? A gente sabe disso, né? Eu trabalho com sedativo, a minha profissão é de anestesiologia, a gente sabe que causa apneia,
causa diminui hipopneia, hipoxemia. Aí você dá uma pessoa isso que tem obesidade, apneia do sono e, consequentemente, você pode estar trazendo sérias consequências, como eu já vi. Pneumonia broncoaspirativa durante o sono, né? Qual é o horário? Vamos questionar um pouco. Qual é o horário que mais acontece os infartos? Né? Quais são os horários que mais acontecem os AVCs? É quando está dormindo? Eu já vi uma mãe de um cardiologista aqui em Recife, Pernambuco, chegou morta no hospital. É aquele acordou e não dormiu. Por quê? Obesidade, apneia de sono e benzodiazepínico. É a forma mais certa de morrer, né? Vamos, vamos alisar, né? Aqui que a gente está falando é sério, é grave e precisa ser dito. Não, e mais do que isso, existem formas de realmente afetar essa questão toda, né, da questão do obesidade, a questão da insônia, ela está toda, o apetite, o sono, está todo na região hipotalâmica, assim como o desejo sexual, né, a a sexualidade também está nessa região. Então você tem ali as coisas mais vitais, né, a reprodução, a alimentação e o sono, regulamentados pela mesma região. Quer dizer, como é que não vai levar isso a sério? Isso é que eu fico mais. Assim, Deus sabe o que faz. Tem que aprender a homenagear esse central, toda a região hipotalâmica, né, que é toda a nossa a condição de melhorar essas condições vitais da vida, do funcionamento orgânico. Tem muita ciência, tem muito a ver com a nutrição, tem muito a ver com a música, tem muito a ver com hábitos. Então, quer dizer, as pessoas conseguem mudar isso, se elas quiserem. Porque tem o conhecimento. Né? Também não, que é sério, mas dá para mudar. Não precisa ficar sofrendo. Agora, precisa parar do me engana que eu gosto, da remediada. Porque se não parar com isso, não adianta. É, é verdade. Remédio é remédio, né? É só um remendo, né? É isso mesmo. E hábito de vida, repensar nisso, mudança de hábito alimentar, mudança de hábito de sono, higiene de sono. Eu convivo, né, com crianças que é extremamente agitada, que não dorme, irrita todo mundo, porque começa a ficar agitadíssimo, começa a não desenvolver-se, né, a parte motora, a parte cognitiva, e aí começa todo o destrambelhamento na família. Aí é autista, será que é hiperativo, será que é isso? Na verdade, são hábitos errados que começam desde cedo, né? E as pessoas não param para pensar nisso. Será que meu filho é de fato? Tem aquele autista leve, é o autista. Será que de fato é autista ou está desde o intraútero sendo bombardeado, né, por estímulos errados, estímulos sonoros, né, por emoções erradas, por hábitos alimentares errados aqui no Brasil, e eu sei que também nos Estados Unidos é terrível a alimentação infantil. Já começa eu sempre tive muita preocupação com isso, a dar açúcar às crianças muito cedo, né? E hoje as mães pegam a mamadeira, em vez de dar uma comida de verdade, começa a dar suco de caixinha com corante e uma pipoca, na verdade, que eu chamo de bombas inflamatórias. Mas é isso que é. Eles veem a criança que não fala, que não andou na idade certa, e por aí vai.
toda a inflamação, os hábitos, tudo junta num conluio que acaba fragmentando o movimento da criança. Quer dizer, se você vai fragmentando o movimento, você não consegue aprender, né? Porque a aprendizagem é exatamente você, quanto mais longa a frase, mais profunda a aprendizagem, mais você lembra, mais enredo você tem. Esse mundo fragmentado do superestímulo é um negócio que realmente inviabiliza a aprendizagem, e não estou falando de aprendizagem de conteúdo, não, a capacidade da aprendizagem, ou seja, o cérebro, ele nunca, ele não aprende como aprender, né? Falta 4 minutos. Uhum. Sim, sim. Não é um problema. Ricardo, a gente está quase 1 hora falando. Daqui a pouco acaba o nosso tempo, né? Que as lives no Instagram só permitem 1 hora. E foi muito bom ter esse papo com você. Isso. É sempre um grande aprendizado, né? Essa troca de ideias, de experiência. Vou deixar a live gravada e vou enviar para você. Né? E vou fazer um print aqui para gente, para deixar aí registrado, para colocar uma capa legal, bonita, na live. E eu vou mandar para você. Então, nesses minutos, assim, o que você teria para dizer em relação a esse trabalho que você faz, tão importante, né? Em relação às crianças autistas, que você tem visto de mudança, né? Olha, eu vou dizer muito rapidamente o seguinte, que nos últimos 30 anos houve uma verdadeira revolução na ciência do que a gente chama hoje de neuromusicologia. E é possível hoje você se usar desse conhecimento tanto a nível do repertório musical quanto a nível da aplicação neuromusicológica, né? E ao mesmo tempo houve uma revolução digital que começou nos últimos 20 anos, né? E que permite hoje você trabalhar com mobilidade e entregar na casa das pessoas coisas que é o que a gente chama de terapia digital, soluções que vão complementar a estratégia integrativa da saúde, né? E a gente, Special Tones, trabalha nesse sentido. A gente usa a capacidade tecnológica e a capacidade das ciências musicais e faz todo um trabalho de prescrição musical para as crianças. Isso aí tem que dar um pulo. Depois você escreve lá o Special Tones, specialtones.com. É que a gente fala em inglês Special Tones, aí o cara vai saber escrever. Mas tem na Google e na Apple o aplicativo, está em português, inclusive. A gente tem esse aplicativo em português. Sim, vou escrever aqui. Porque é assim, quem tiver. Se sabendo o nome do aplicativo, aí você pode. Se você for na página specialtones.com, no final da homepage, você tem ali os botões da Google e da Apple, e ali, dependendo de onde você está, o aplicativo, se está vindo do Brasil, vai sair em português. Mas para download, experimenta, porque tem 30 dias para uso gratuito para a pessoa ver se. Eu comprei agora recentemente e sempre indico, e o importante é frisar que eu mandei para uma pessoa e ela disse, mas eu não sou autista, mas meu filho não é autista. Eu uso o Special Tones, né? Eu uso porque eu tenho insônia e eu uso diariamente. Você deve ter visto aí. E no questionário, que ele foi adaptado para a criança autista, é importante que você, quando for responder, coloque o que de fato você é. Se você já tem, por exemplo, para os fibromialgicos,
se já tem perda de memória, se já tem perda cognitiva, vai respondendo lá a verdade, que o aplicativo é inteligente, porque tem inteligência artificial, que vai mandar a sequência musical para você ouvir diariamente, de acordo com a análise que é feita com o que você respondeu. Se é insônia, vai vir uma sequência para insônia. Se é depressão, vai vir uma sequência para depressão. Né? É isso que a gente comentou, né? Que eu pedi para você, Ricardo, faz uma sequência para fibromialgia, faz uma sequência para insônia. Aí você falou, não, Lila, é melhor que as pessoas respondam, porque eu quero ter experiência com o aplicativo, né? Você que mais os seus criadores, para saber se de É uma forma de orientar, né? É só uma forma de orientar. A música funciona no cérebro humano, mas a gente essa questão da qualquer dúvida que a pessoa tiver também pode escrever na conta da Special Tones, que aí eu também esqueço. Tem arroba Special Tones, que é o Instagram. Né? Special Tones App, né? E tem os Special Tones App, que aqui no Brasil a gente chama app. App. Então tá bom. Mas muito bom, Leila. Eu te agradeço também. Um papo sempre gostoso para a gente elaborar essas ideias aí de criar valor. Tá certo. E dá vazão aí a mesmo remédio mais natural e mais fisiológico. Mais fluxo, menos Mais gargalo. fluxo, menos gargalo, exatamente. Um forte abraço, tá? Muito Obrigado, obrigada. Leila. Fica com Boa Deus. noite. Tchau, Você tchau. também. Tchau.